E aí, tudo bem? Tô aqui para resolver o seu estudo de caso. Eu tô rindo porque, assim, eu nunca vi um estudo de caso tão difícil na minha vida, tá? Pediram várias súmulas do TST, eu vou te passar o número, eu sei que você não tinha como saber na hora, mas eu sou obrigada a te passar o número. Ação rescisória, cumprimento de sentença, enfim, vamos lá, né? Vou colocar aqui, depois a gente vai. Eu vou de novo abrir no meu celular pra gente. Ih, meu celular tá acabando a bateria, mas tudo bem. Pra gente ir desenhando. Então, basicamente, estudo de caso foi. É, A empresa Constelação ajuizou ação rescisória em face de acórdão proferido pelo TRT da Segunda Região em reclamação trabalhista ajuizada pela ex-empregada Ana Isabel, sem juntar entre os documentos anexados certidão de trânsito em julgado. Regularmente citada, Ana Isabel não ingressou no feito e não apresentou defesa. Desculpa, porque pretendia já dar início ao cumprimento da sentença na reclamação trabalhista. A empresa Constelação requereu na ação rescisória aplicação de pena de confissão e revelia Ana Isabel. Com base na lei, no entendimento formulado do TST, analisa as situações processuais até então ocorridas na ação rescisória, bem como a pretensão de Ana Isabel em relação ao cumprimento da sentença, respondendo de forma fundamentada. Isso daqui é do capeta. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Talvez eu pause só para eu me achar. Vai aparecer um outro negócio. Pronto. Peraí que eu preciso me achar agora com as coisas aqui. Peraí, gente. Pronto. Ou não. Vamos começar desenhando o que aconteceu. Então, eu abri aqui no meu celular. Peraí. Então, olha só. O que a gente tem? Vamos fazer bonitinho a linha do tempo. Teve uma reclamação trabalhista. Teve um RO, né? E teve um acórdão. Acórdão do TRT da segunda região, certo? Isso. Só para lembrar, as partes são a Ana Isabel. Opa, ai, gente, desculpa. E a Constelação. Perfeito? Desculpa. Tá. Daí, tudo começa aqui, nesse acórdão. Por quê? Simultaneamente, o que aconteceu? A gente teve uma ação rescisória, vou fazer assim, ó, da reclamada. Não é isso? Isso. Aí, na ação rescisória, o que aconteceu foi a reclamante, que é a Ana Isabel, ela foi citada para contestar a ação rescisória e não apresentou defesa. Daí, eu vou colocar de outras cores, tá? A reclamada falou: eu quero revelia e confissão. Não falo o porquê da rescisória, né? Ah, e tem um outro detalhe aqui também. A reclamada não juntou a certidão de trânsito em julgado. Lembra que a ação rescisória também não tem prazo, né? Não. Ela tem que ser ajuizada em 2 anos, certo? Do trânsito em julgado, e não juntou, a empresa não juntou. A Ana Isabel falou: por que eu não apresentei defesa? Deixa eu ver só aqui, colocar. Isso, a Ana Isabel, ó, ela não ingressou no feito e não apresentou defesa. Por quê? Porque ela pretendia já dar início ao cumprimento de sentença do acórdão, né, no caso. Então, ela já queria, ó, isso, na reclamação trabalhista. E é só isso que a gente tem de dados. Tem várias coisas aqui que eu entendo que tem que constar da sua resposta para que ela seja uma resposta bem completinha. A gente não tem gabarito, né, disso, mas eu acho que assim tem algumas coisas que a gente precisa constar. Deixa eu já te falar uma coisa para você que não entendeu. Cumprimento de sentença é a mesma coisa que execução provisória, tá? Ou pode ser definitiva, na verdade, execução. Eu vou colocar execução porque já até transitou em julgado, né? Execução definitiva. Então tá bom. Ok. Coisas que tem que ter na sua resposta. Primeira coisa, eu vou pontuando aqui, tá? A primeira coisa que tem que ter e que me chamou a atenção,
Isso aqui, ó. A empresa não juntou a certidão de trânsito em julgado do acórdão na ação rescisória dela. Isso viola, eu sei que você não tinha o número da súmula na hora, mas eu vou te passar aqui. Isso viola a súmula 299 do TST. Por quê? No item 1 da súmula, o TST diz com todas as letras que para admissibilidade da ação rescisória, para o processamento da ação rescisória, é necessária a prova do trânsito em julgado. E como é que você faz isso? Por certidão. Daí, o que eu colocaria se eu estivesse respondendo, né? Uma vez que o tribunal verifique que não houve essa prova, entra o item 2 da mesma súmula. Qual? O tribunal é obrigado, mas para ser mais precisa, né? O relator da ação rescisória é obrigado a dar um prazo de 15 dias para que a constelação, né, a autora da ação rescisória, junte a certidão de trânsito em julgado sob pena de indeferimento. Então, teria que dar esse prazo de 15 dias sob pena de indeferimento de plano da ação rescisória. Esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que a primeira coisa, vou até colocar aqui, ó. Nossa. Ó, primeira coisa é isso aqui, tá? Teria que ter. Segunda coisa que eu enxergo importante aqui. A questão da revelia. Entenda que... Ai, gente, apertei uma coisa, peraí. Aqui. Entenda que a ação rescisória se destina a discutir matéria jurídica. A ação rescisória, ela não é uma ação qualquer. Não é uma ação simplesmente para você discutir se o cara fazer hora extra ou não. Tá? A gente não tem, eu olhei aqui agora, deixa eu olhar até de novo, a gente não tem o motivo, né, dessa ação rescisória. Tô pegando aqui. A gente não tem o motivo, a gente não sabe por que eles entraram com essa ação rescisória, não fala nada disso. Mas assim, a gente sabe que para a ação rescisória ser aceita, uma das hipóteses do 966 do CPC tem que estar presente. Então, tem que ter um motivo jurídico. Pensa que eu vou usar uma ação rescisória, por exemplo, vamos imaginar, se eu quiser alegar uma corrupção do órgão julgador, ou se eu quiser alegar sei lá, uma análise, uma má aplicação de lei, sabe? Alguma coisa jurídica. Então, como é uma matéria de direito, é uma matéria jurídica, a revelia não gera os efeitos da confissão. Na verdade, eu gosto de dizer que não há revelia, mas tecnicamente não é isso na ação rescisória. E a gente tem uma súmula. Opa, peraí, deixa eu só mudar a cor. Na verdade, assim, o que você vai ter que dizer? É a súmula 398. Eles pediram um monte de súmula de ação rescisória. Você vai ter que dizer o seguinte, que... Porque, só para você lembrar, a moça, né, a Ana Isabel, ela não contestou a ação rescisória. Então, você vai ter que dizer que, tudo bem, pode até ocorrer revelia, mas a revelia não gera efeitos. Qual que é o efeito da revelia? Confissão. Não existe confissão em ação rescisória, porque você não está discutindo hora extra, você está discutindo uma questão de ordem pública. Aliás, deixa eu até pegar a súmula, se não me engano, a súmula fala em questão de ordem pública. Então, a revelia não gera confissão, ela não gera efeitos, certo? Esse é o segundo ponto que você teria que colocar. E aí, eu acho que com relação à rescisória, deixa eu pegar, eu acho que basicamente é isso, só pra ver se a gente eliminou. Eu tô aqui, tá? Tô lendo a... Bom, vamos ler juntos, vai? Não custa. Tem que ir com calma nessas... Depois eu volto, tá? Tem que ir com calma porque, assim, é muita coisa. Então, ó, empresa Constelação, deixa eu ver se acho mais alguma coisa. Ajuização rescisória em fase de acordo preferido pelo TRT, reclamação trabalhista, ajuizado. Tá. Sem juntar, isso aí a gente já resolveu. Certidão de trânsito em julgado. Regularmente citada, ela não ingressou no feito, não apresentou defesa porque pretendia... eu acho que já... A empresa Constelação requereu na ação rescisória aplicação de pena de confissão. Então, eu acho assim, lógico, tem mais uma coisa pra gente analisar, mas a parte... Deixa eu só voltar aqui, talvez eu pause de novo que vai dar pau, vamos ver.
Mas a parte da rescisória, eu acho que é basicamente isso que eles queriam. Aí, eu tive que pausar aqui, que deu pau, mas vamos lá. O que falta analisar? Vamos colocar de outra cor? Aqui, ó. Essa parte. Vai ficar rosa também, mas tudo bem. A questão do cumprimento de sentença da execução. Por quê? Lembra que a Ana, ela provavelmente ganhou, né, isso aqui, porque ela tá querendo executar, então ela ganhou alguma coisa na reclamação e foi mantido o acórdão. Daí, o que a gente tem que lembrar aqui, basicamente, para responder essa parte da questão? Ela nem se habilitou, nem se mexeu na ação rescisória, porque ela falou: eu já quero executar. Eu já quero fazer a execução do meu crédito. Eu já tenho um trânsito em julgado, né? Porque transitou em julgado. Eu quero fazer a execução do meu crédito. É possível? Sim. Aliás, gente, ainda que não tivesse transitado em julgado, já daria para fazer a execução, porque a gente sabe que os recursos são recebidos com efeito só devolutivo na Justiça do Trabalho. Mas basicamente, a dúvida que eu acho que a gente teria que responder aqui, eu imagino, tá? Eu falo assim, eu tô imaginando porque é tudo suposição, a gente não tem gabarito. Então, o que eu tô supondo, o que eu acho que eles queriam que você respondesse. Eu imagino que eles quisessem que você tratasse aqui do seguinte: será que a ação rescisória não suspende a execução? Então, essa é a dúvida. Será que a ação rescisória ela não suspende a possibilidade de execução? E a resposta do TST é não. Súmula 405 do TST. A súmula 405 do TST, ela estabelece, ela fala de uma forma um pouco diferente. Você vai ver que ela trata de tutela de urgência, sabe? Tutela provisória, enfim. Mas a ideia é a seguinte, ó. O fato de a empresa ter ajuizado uma ação rescisória não suspende a execução de per si, tá? Ela não suspende por si só, né? O simples ajuizamento não suspende a execução dessa decisão. Ai, Renata, mas espera aí, eu entrei com ação rescisória, a empresa vai me dizer, né? Eu entrei com uma ação rescisória, deixa eu colocar o 3 aqui. Porque imagina, teve compra de desembargador. Mas tudo bem. Teve compra de desembargador, eles são corruptos e isso. Eu quero que suspenda. Tudo bem, você tem a possibilidade de pedir uma tutela provisória. É o que está na súmula 405. Então, na petição inicial da ação rescisória, se você quiser que suspenda a execução, né, que suspenda, que ela tenha um efeito suspensivo, vamos colocar assim, você até pode pedir, mas você vai pedir por meio de uma tutela provisória. Na sua petição inicial, você vai pedir por meio de uma tutela provisória para suspender a execução, tá? É isso. Então, eu enxergo esses 3 grandes temas. É que eu acho que, assim, ficaria muito curto, muito simples você ir direto ao ponto. Eu sou uma pessoa que vai direto ao ponto, tá? Então, eu responderia essa questão em 15 linhas. Mas eu sei que tem umas frescuras, né? E como era assim para você discorrer sobre o caso, o que eu faria? Deixa eu só pegar de novo pra gente ver. E a gente sempre tem que se atentar ao que eles pediram. Então vamos colocar de novo, ó. Cadê? O que eu faria? Então, a pergunta é, ó. Com base na lei e no entendimento simulado do TST, analisa as situações processuais até então ocorridas na ação rescisória, bem como a pretensão de Ana Isabel, tá. O que eu colocaria? Eu separaria. Então, eu diria assim, né? Uma boa resposta de questão. Tô pensando aqui numa boa resposta de questão. Eu iniciaria dizendo o seguinte. Colocaria alguma coisa assim. Inicialmente, é importante ressaltar que a ação rescisória é cabível apenas após o trânsito em julgado e no prazo de 2 anos, no prazo decadencial de 2 anos, já tinha uma questão na sua prova final sobre isso, né? No prazo decadencial de 2 anos e desde que presente alguma das hipóteses, você não vai saber decorar o artigo, alguma das hipóteses legais, né? Alguma coisa assim. Eu colocaria alguma das hipóteses do artigo 966 do CPC, porque eu sei decora esse artigo. Mas você que não sabe, decora esse artigo, desde que presente alguma das hipóteses legais. Então, assim, você está fazendo uma introduçãozinha sobre ação rescisória, né? Aí eu colocaria alguma coisa assim. Meu marido me mandando coisa de corrida, tá? Sempre tem alguma coisa de corrida no meu celular, com meu marido me inscrevendo em coisa. De repente, sabe, às vezes eu recebo, parabéns, você foi inscrito numa prova de 30 km. Eu falo, que bom, né? Bom, alguém me avisou? Não, eu queria fazer
Sim, mas avisa, né? Mas tudo bem. Daí, assim, beleza. Resolvido isso, você fez uma introduçãozinha. Aí, ó, no caso concreto, inicialmente é importante ressaltar que na forma do entendimento do TST, eu não sei qual é a súmula, não sei. Na forma do entendimento do TST, se faz necessária a juntada da certidão de trânsito em julgado da ação rescisória, justamente para comprovação do trânsito em julgado e para aferição do prazo. Porque é para isso. Né? Por que você junta a certidão de trânsito em julgado? Para você saber que já, para o tribunal saber que já transitou em julgado e que está dentro dos 2 anos, certo? Beleza. Dessa forma, considerando que a constelação ou a autora da ação rescisória não juntou o referido documento, caberá ao relator da ação rescisória no TRT da segunda região abrir um prazo de 15 dias para que ela junte referido documento sob pena de extinção ou indeferimento da petição inicial. Tanto faz, tá? Sob pena de extinção ou indeferimento da petição inicial. Ponto. Nisso, ele escrevia um pouquinho. Tô tentando escrever um pouco mais do que eu escreveria normalmente, tá? Mas acho que eu faria por aí. No mais, né? Você põe no outro parágrafo. No mais, com relação ao pedido de aplicação de revelia e confissão a Ana Isabel, saliente-se que a ação rescisória se destina a atacar decisão judicial, portanto, matéria de ordem pública. Dessa forma, a revelia não gera os efeitos pretendidos pela autora da ação rescisória, qual seja, né, a confissão. Tendo em vista que não é possível se aplicar a confissão à matéria de ordem pública ou questão exclusivamente de direito. Você poderia até citar o artigo 345 do CPC, não precisa, você não teria esse artigo na hora, então não vamos citar porcaria nenhuma, vamos simplesmente falar dessa forma, porque tanto o CPC quanto a CLT prevêem, tá? O 844 da CLT também prevê que não dá para aplicar revelia em matéria exclusivamente de direito, tá? Pronto. Aí eu colocaria: superadas as questões iniciais sobre a ação rescisória, passa-se, né, sempre na terceira pessoa, a análise do cumprimento de sentença, né? Eles falam isso. Do cumprimento de sentença pretendido por Ana Isabel. Quanto a ele, recorde-se que a ação rescisória não é dotada de efeito suspensivo. Portanto, já tendo transitado em julgado a decisão rescindenda, esses termos são bonitos, né? Já tendo transitado em julgado a decisão rescindenda, é perfeitamente possível que se inicie a fase de execução. Aí, ponto, né? A única exceção a tal início ocorreria caso a autora da ação rescisória, ou seja, a empresa Constelação, requeresse em sua petição inicial tutela provisória para concessão de efeito suspensivo à referida ação rescisória, o que, entretanto, não ocorreu. Portanto, a pretensão de Ana Isabel, eu tô com Ana Lívia na cabeça, que é minha titular, Ana Isabel, a pretensão, beijo Ana Lívia, essa foi boa, a pretensão de Ana Isabel de execução da sentença é perfeitamente possível e justificada por lei. Acabou. Olha só. Vou até olhar de novo, pra ver se a gente não esqueceu. Porque sabe quando uma coisa assim, você esperava um negócio mais... É difícil, né? É uma questão difícil, porque tem muito detalhe. Mas acho que é isso, ó, tá vendo? É isso, né? Assim, são três coisas que a sua prova queria que você colocasse. Lógico, eles vão analisar português. É aquilo, né, gente? Assim, para você chegar na correção dessa prova, eu sei que já é um longo caminho, porque é aquilo, ou gabarita, ou chega muito próximo disso, né, nas questões desculpa, de xizinho, objetivas. Mas, assim, eu tenho aquela teoria, né? O cara que vai ter essa dissertação corrigida, ele manja de processo do trabalho, e eles não vão poder ser tão rigorosos assim. Mas, nitidamente, eles quiseram fazer uma questão difícil. É uma questão que eu considero do nível da magistratura, tá? Uma magistratura de primeira fase,
Mas é uma questão complicada, é uma questão bem diferente do que a gente vinha vendo nas provas anteriores, mesmo nas provas que foram aplicadas durante este ano de 2025 ou ano passado, 2024. Então, é uma questão assim pesada, uma questão eu considero complicada, mas que eu vejo assim, são 3 parágrafos para responder. Então eu, Renata, juro, eu faria 3 parágrafos de 5 linhas e responderia, ia sobrar espaço. Eu acho que o objetivo foi esse mesmo, sabe? Evitar lenga-lenga e tal. Mas uma questão assim louvável, uma questão que não tem. Eu peguei algumas questões, por exemplo, acho que do TRT 15, que eu tinha vontade de matar, perguntando coisa de acúmulo de função, sabe? Não tem fundamento legal, e a galera perguntando, rescisão indireta, né? Então eu achei que foi uma questão, a gente não esperava questão de processo, eu tenho que ser sincera, a gente não esperava, eu até fiz um estudo de caso de processo, mas a gente esperava uma questão de direito do trabalho, que era o padrão do TRT2, tá? É uma questão bem difícil, uma questão com a qual dificilmente você vai lidar na prática, eu tenho que ser sincera. Por outro lado, então é o que eu ia falar, né? Se você chegou ao ponto de ter a sua questão corrigida, a chance de você ser aprovado, aprovada é muito grande, porque é uma questão muito difícil, então eles vão ter que dar uma segurada na correção, né? Eles não vão poder pesar muito a caneta na correção. Eu sei que eles olham muito mais, assim, argumento lógico do que fundamento jurídico, mesmo lógico, eles vão analisar os fundamentos jurídicos, né? E aí tem umas coisas que são fáceis, assim, você imagina que a certidão de trânsito e julgado seja necessária para ação rescisória, né? Talvez você não saiba que se ela não for juntada tem que dar um prazo de 15 dias, mas pelo menos essas coisas você enxergou. A revelia é um pouquinho mais difícil, a questão da tutela provisória e tal é mais difícil, mas eles olham muito mais assim o concatenamento de ideias do que propriamente argumentos jurídicos elaborados da forma como eu fiz. Eu fiz uma questão, uma resposta da forma que eu faria enquanto professora, enquanto magistrada, enquanto ex-concurseira de magistratura. Mas se você fez, fique tranquilo, não usou as palavras rebuscadas que eu usei, é o meu dia a dia, gente, não tem jeito. Mas você conseguiu ali desenvolver a ideia de que precisava da certidão de trânsito julgado, da ação rescisória. 2, não tinha confissão, né? A revelia não gera os efeitos da confissão. Eu até acho que é um erro falar que não tem revelia. Eu costumo falar, não tem revelia em rescisória, mas tá errado, tá? Revelia tem, o que não tem são os efeitos da confissão, mas vamos ver como é que vem essa correção. E que a menina lá, a Ana, Lívia, Isabel, ela pode fazer execução de sentença, eu acho que basta, sabe? Você colocou esses 3 argumentos, beleza. E também, assim, eu acho que eles vão analisar a boa vontade, sabe? Eu sei o que é uma ação rescisória, né? Então eu consegui desenvolver uma coisa ali, vai dar certo, tá? Repito, questão difícil, questão bastante complicada, mas é o nível dos concursos, né? Eu sempre brinco, agora eu posso falar que todo mundo já fez a prova, eu sempre falo que assim, eu não passaria num concurso de analista do TRT. Eu, juíza, passei no concurso da magistratura, eu não passaria num concurso de analista do TRT. Técnico talvez, mas analista do TRT eu não passaria. Por quê? Pelo nível de dificuldade das questões, mas também pela concorrência. E é isso, a gente quer os melhores, a gente quer os melhores trabalhando com a gente. Eu vejo lá, minha equipe, assim, lá na segunda vara do trabalho é excepcional, sabe? E é muito bom a gente trabalhar com os melhores, porque é isso, a gente tem que prestar uma justiça de qualidade para a sociedade. E a gente só consegue dessa forma com as pessoas ali muito comprometidas, estudiosas e tal. E é isso, tá bom? Eu vou parar por aqui porque os outros blocos eu acabei passando muito do tempo, então vou descansar aqui sua cabeça 5 minutinhos. No fundo, era uma questão difícil, mas uma questão que a gente responde rapidamente, né? Em 20 minutinhos aí eu respondi. Mais uma vez, eu espero que tenha dado tudo certo, espero que você tenha passado. O TRT é um tribunal que chama muita gente, então a gente tem aí casos de concursos que acho que chamaram 2.000 pessoas, eles chamam muita gente, assim, sabe? E a nossa expectativa é que a gente tenha aí um quadro bem completo, a gente tá com um quadro deficitário, então que eles chamem bastante gente para auxiliar a gente, tá? É isso, a gente se cruza, como eu gosto de dizer, nas rampas do TRT. Todo mundo me pergunta: tem vaga na sua vara? Não tem, gente, não tem vaga na minha vara, e ainda assim não sou eu que decido. Quem decide é a minha titular, Ana Lívia. Beijo, Ana Lívia, de novo. E então, assim, mas a gente se cruza lá, tá bom? Pelas rampas do TRT. É isso, gente. Obrigada, viu? Espero que tenha sido sucesso, tenho certeza que foi. Obrigada pela confiança no meu curso e a gente se vê aí em outros cursos, magistratura, quem sabe, pós-graduação. Até a próxima.